E para fechar o que eu tentei falar na aula passada e na aula anterior, né, aquela proposta, vamos dizer, de um esquema de sociologia jurídica, resumiria nisso daqui. A gente tem três planos para abordar as estruturas sociais, né? A gente está acostumado na Faculdade de Direito a abordar um plano mais detalhado das normas, das regras, especialmente das regras formalizadas, positivadas. E as ciências sociais em geral, ciência política, economia, tendem, no máximo, a relacionar esse plano das regras, seja das regras sociais, seja das regras formais, às instituições, mais ou menos apresentando as instituições como um resultado das expectativas, das barganhas que os atores fazem no mercado, na política, que também não deixa de ser apresentado como uma espécie de mercado, né, de troca de recursos, de acesso a posições de poder. E, de certa forma, o que fazem, então, as ciências sociais, hoje em dia, mais contemporâneas, mais empíricas, é chegar a esse plano de mostrar as instituições como resultado das rotinas e das barganhas feitas no mercado ou no sistema político. E, e com isso a gente tem as análises, por exemplo, sobre o presidencialismo de coalizão ou sobre o próprio STF, hoje em dia, visto a partir da ciência política, que começou a estudar o STF nos últimos 20 anos, como o Daniel vai expor aí a seguir. Então, essa, vamos dizer, é a visão mais liberal que informa as ciências sociais empíricas e informa as teorias abstratas sobre justiça. Quando a gente tem a discussão de John Rawls, o que é a justiça política, quais são as instituições de uma sociedade que podem compatibilizar igualdade e liberdade. Você tenta chegar a um mapa de instituições, o mercado competitivo, a democracia representativa, para dizer que esses ideais se aproximam de uma concepção de liberdade igual. Bom, o limite dessas teorias é que elas não tendem a não relacionar muito o plano das instituições com a macroestrutura social, com as relações de classe, com as relações, as desigualdades regionais, a, as desigualdades de gênero, de raça, que são o tema da teoria social, que, por sua vez, parte dessas grandes diferenciações sociais e também tenta, desse nível mais abstrato, dificilmente chega ao plano mais detalhado do desenho institucional. Então, o que eu queria dizer, no fim das contas, a gente tem duas grandes vertentes de teorias sociais que não se comunicam muito, seja no plano descritivo, seja no plano normativo. Tem essas ciências sociais mais empíricas que partem das rotinas, da maneira como é organizado o mercado ou o Estado atualmente, né, em um dado país, em um dado contexto, vai pesquisar esse mercado e esse Estado a partir das trocas, das transações, dos compromissos feitos dentro desse quadro institucional, mas também não vai falar muito da mudança desse quadro institucional. Vai, inclusive, pressupor que, quando a gente fala do ideal de uma economia de mercado, uma economia descentralizada, por oposição a uma economia de comando, a gente aproxima aquilo que existe na prática, que não é uma economia plenamente competitiva, como a nossa economia oligopolizada, a gente aproxima do ideal de mercado para dizer, do ponto de vista analítico, vamos analisar como se fosse uma economia concorrencial. Da mesmo raciocínio do ponto de vista político, né? Vamos analisar as instituições políticas que a gente tem como aproximação mais razoável que a gente tem do ideal de governo representativo, de democracia representativa, embora tenha todas as falhas. Mas a gente aproxima do ponto de vista analítico e do ponto de vista normativo a esses ideais abstratos em relação às instituições que existem, né? E com isso, há uma dificuldade em pensar, em propor a transformação dessas instituições. E do ponto de vista da teoria social, a teoria social, se a gente pensar na teoria marxista, ela
pressupõe que a macroestrutura social, as relações de classe, pré-determinam um conjunto de instituições. Então, também não tem muito espaço para propor reformas de instituições, porque as reformas institucionais dependem da longa duração, da dinâmica histórica, da mudança das classes sociais, da transição de uma sociedade estamental, feudal, para uma sociedade de classes, e depois para algo que é chamado o socialismo, depois para o comunismo. E a gente falou um pouco disso nas aulas anteriores, né? Os pressupostos do marxismo, que estão em várias outras teorias sociais, de que a evolução social é mais ou menos guiada por fatores extrasociais, pela tecnologia, por barreiras ambientais. A teoria social mais antiga até falava do clima, da raça, da ecologia, do território. Quer dizer, a evolução social é meio guiada por fatores incontroláveis pela sociedade. Ela gera tipos institucionais indivisíveis, é a democracia junto com a economia de mercado, por exemplo, ou se você tem uma economia mais planificada, você necessariamente vai ter uma política mais autoritária. Você tem blocos institucionais indivisíveis e obedecem a uma lista fechada de modos de produção. E a gente apresentou isso no contexto do pensamento brasileiro, e eu também fiz um paralelo para dizer que essa teoria social clássica, esses pressupostos aparecem até numa teoria contemporânea, como a do Luhmann, de que você teria formas de diferenciação bem definidas, quatro formas de diferenciação, que obedecem a uma certa sequência, que é guiada não pela evolução das forças de produção, como no Marx, da tecnologia, mas é guiada por um padrão de evolução da complexidade social. Então, para você partir de uma sociedade, vamos dizer, tribal, e chegar a uma sociedade funcionalmente diferenciada, você tem que passar por certos estágios, uma sociedade hierárquica, como o antigo regime europeu. Bom, e, e a crítica foi dizer que, se a gente for analisar o que realmente acontece na história do mundo, não só no Brasil, como um caso desviante, mas qualquer país que existe de fato, que a gente analisa a história de fato de qualquer país, que a gente vai ver uma combinação de diferentes conjuntos de instituições, de diferentes formas de diferenciação social, né? O que leva a descrever experiências concretas por meio de rótulos que são um pouco paradoxais. Então, tipo, a discussão da China. O que é a China? É um capitalismo de Estado? É um socialismo de mercado? Porque claramente não é puro capitalismo, nem é puro socialismo. Ou se a gente for adotar os termos da teoria do sistema, não tem uma sociedade em que o único critério de diferenciação social seja o acesso, o papel que você tem no sistema jurídico, separado do papel que você tem no sistema político, separado do papel que você tem no sistema econômico. Essa diferenciação de papéis sociais, de profissões, é combinada à diferença de classe, às diferenças regionais, todos os outros tipos de diferença social. Então, claro, e as diferenças regionais também vão sendo criadas em resposta às diferenças mundiais. Quer dizer, uma coisa é o país se industrializar em primeiro lugar, vamos dizer, na história da humanidade, outra coisa é um país se industrializar tardiamente, quando outros países já estão progredindo para outros níveis de desenvolvimento econômico. Bom, foi um pouco isso que eu falei nas aulas anteriores. Na aula passada, a gente falou especialmente como o desenvolvimento das instituições obedece às trajetórias regionais, mas também responde às dinâmicas mundiais. Então, para dar um exemplo do Christian Lynch, que também vai dar, enfim, uma parte do nosso curso. Ele diz: o Brasil foi desenvolver suas instituições de um Estado independente numa época em que o mundo já vivia revoluções liberais, já havia demanda por uma contenção do poder político, por direitos individuais, mas o Brasil sequer tinha ainda um Estado organizado no século XIX, né? Viveu a época da colonização com um governo meio despótico da coroa portuguesa, mas muito distante. O que a gente tinha de fato no Brasil era o poder privado, né? Então, como o Brasil desenvolveu suas instituições políticas tentando concentrar o poder numa época em que o que havia no mundo é a demanda por liberalismo, por contenção, por limitação desse poder. E aí ele tenta explicar por exemplo, o poder moderador
foi uma espécie de cavalo de Troia desde a Constituição de 1824, especialmente no segundo reinado, também como funcionou o poder moderador de fato. Foi uma espécie de absolutismo dentro de uma visão liberal. Então, você precisava ter uma monarquia constitucional, limitar o poder do imperador, mas você criou um mecanismo de centralização do poder, análogo ao que seria a razão de Estado no Estado absolutista pré-liberal, né? O que mostra, mais uma vez, uma combinação de instituições, de influências, aqui dando exemplo da nossa organização política, né? Que tem a ver com isso de como a trajetória regional, a criação das instituições dentro do país se adapta às modas mundiais, mas também à sua própria trajetória histórica de não ter tido ainda um Estado absolutista antes de ter uma revolução liberal. E na aula passada a gente também eu falei deu o exemplo das questões de desenvolvimento econômico, né? As estratégias para o país se desenvolver tardiamente, se industrializar melhor, tardiamente, e de modo que até os nossos autores liberais, do ponto de vista econômico e do ponto de vista político, muitos deles pregavam um autoritarismo político como ferramenta para uma estratégia econômica de centralização de recursos no Estado, de acumulação de poupança para o investimento público e para o investimento privado, né? Bom, tudo isso tentando ilustrar como o desenvolvimento institucional está ligado à mudança das estruturas sociais no país e como a mudança e como o movimento nacional está ligado a tendências mundiais. Tudo isso mais ou menos como uma resposta a uma tentativa, primeiros passos para uma reformulação daquelas visões clássicas do Brasil, que eram leituras muito baseadas na singularidade nacional, né? E numa certa idealização dos termos de comparação com a Inglaterra, com os Estados Unidos, com a ética protestante dos países anglo-saxões, em contraposição à ética ibérica, segundo Sérgio Buarque, é uma ética da vagabundagem, uma ética do lucro fácil, da sorte, tentando filtrar um pouco essas mitologias nacionais. Eu propus esse esquema para a gente começar a pensar e propus a partir da teoria do sistema, né? Bom, então, esse é um lado da coisa. O outro lado é, como eu estou falando, as teorias sociais que a gente tem, dominantes hoje em dia, têm dificuldade de pensar, de propor a transformação das instituições. E a gente percebe isso nas teorias, estou falando na ciência política, na economia, que tendem a aproximar as instituições que existem dos seus modelos analíticos ou dos seus modelos normativos. Dizer, o mercado como existe é mais ou menos a economia de mercado tal como analisada friamente pelos economistas. A democracia política que a gente tem é o que se aproxima mais do ideal dos filósofos políticos liberais. Com isso, a gente tem dificuldade de propor mudança nas instituições. E a teoria social, ou ela fala que todas as instituições são opressivas, então não vamos pensar mais nisso, é o pós-estruturalismo, ou ela diz que todas as instituições são pré-determinadas por mudanças incontroláveis da transição das formas de sociedade na história, né? E isso se faz presente também na teoria social que se aplicou no Brasil. De um lado, as interpretações marxistas do Brasil, vamos dizer, falando da transição de uma sociedade feudal para uma sociedade capitalista, ou sempre fomos capitalistas, ou nunca fomos. E a visão liberal de que as instituições surgem. Na teoria social brasileira, a visão liberal está mais representada por aquela abordagem culturalista, né? As nossas instituições não surgem de um grande movimento histórico de transição das formas de sociedade, mas surge da própria cultura brasileira, surge das relações pessoais, do caráter personalista que vem da cultura ibérica, que vem da religião católica. Bom, bem na linha lá do Gilberto Freire, de um ponto de vista, aliás, do Sérgio Buarque, de um ponto de vista negativo, e do Gilberto Freire, de um ponto de vista positivo, de valorizar essa tradição ibérica, que gera nossas instituições, mas que, portanto, são um produto da cultura e não estão muito suscetíveis à intervenção, vamos dizer, voluntária para a mudança institucional. E aí surge aquela corrente que o Sávio denomina do construtivismo institucional, como eu dizia, que é uma corrente muito heterogênea nas suas influências, mas que pressupõe que
o que está disponível para mudança política não são nem, não é nem uma intervenção total, uma revolução que vai mudar um tipo de sociedade para outro tipo, e você também não consegue mudar diretamente a cultura, as expectativas disseminadas das pessoas que vêm de um costume, né? De uma longa duração das rotinas, das tradições sociais. Então, o único plano que a política pode mudar é tentar mudar as instituições. Você pode mudar de forma autoritária, que é mais simples, também não deixa de ser mais arriscada, como a tradição do Brasil do positivismo, do corporativismo, que se uniram lá ao redor de Getúlio Vargas, da Revolução de 30. Você tentar modernizar o Brasil mudando as instituições e, com isso, também intervir no que as pessoas esperam e nas expectativas e tentar mudar um pouco a macroestrutura da sociedade, promover, acelerar a mobilidade social das camadas urbanas, dos trabalhadores urbanos, dos empresários industriais, contra o Brasil, vamos dizer, rural e agrário. Ou você tem a tentativa de mudar as instituições pela via democrática, e as tentativas mais claras foram também na época de pós-Vargas, né, de 46 a 64. Bom, e deram errado, né? E não tiveram apoio suficiente político para realmente promover as reformas, as ditas reformas estruturais, as reformas de base, que interviriam nas estruturas tradicionais brasileiras, como a estrutura agrária, a estrutura bancária e tudo mais. Bom, dito isso, surge, dita essa dificuldade do construtivismo institucional, de partindo do pressuposto que mudando as instituições eu consigo intervir nas expectativas das pessoas e consigo mudar um pouco das formas de diferenciação, de hierarquia social, surge a visão contemporânea desse construtivismo institucional, que é representada, entre outros, pelo Mangabeira Unger. Semestre passado eu dei um curso era menos sobre história, era mais sobre propostas de reforma institucional, né? Esse semestre o foco foi mais voltar para a história do Brasil. Mas, de qualquer forma, o que eu queria dizer por menos que interesse a vocês individualmente a sociologia do direito, ou a análise da sociologia, do pensamento social brasileiro, do pensamento político brasileiro, a proposta do Mangabeira de pensar a mudança institucional tem um papel importante para a pesquisa jurídica. E aí eu queria fazer esse comentário aqui na segunda parte da minha fala, que é pensar o direito para além de comentar as decisões dos ministros do STF, né? Para fazer um contraponto ao que vem a seguir, que é a nossa análise do STF. Para dizer, a gente tem um foco muito grande hoje no controle da argumentação judicial, no comentário das decisões dos ministros, e até as mudanças institucionais no Brasil ficam na dependência intelectual, inclusive, e política do que fazem ou deixam de fazer os ministros do STF ou das cortes superiores. Porque o nosso pensamento jurídico ou fica no plano de comentar as normas, sistematizar o direito positivo, ou também, que não deixa de ser sistematizar o direito positivo, comentar depois as decisões judiciais. Mas tem um ponto em que, enfim, a pesquisa jurídica poderia contribuir para além disso. E é esse o segundo comentário que eu quero fazer, inclusive para quem não estiver escrevendo algum trabalho de sociologia jurídica. Como o direito pode contribuir para a proposta de reformas institucionais, para além, então, dessas limitações das teorias sociais, das teorias gerais da sociedade e das teorias sociais mais empíricas, da ciência política, da economia, e assim por diante. E aí começa o seguinte ponto. Eu acabei de falar que a filosofia do direito, como a gente estuda hoje, que no fundo no fundo, quase nem tem mais filosofia do direito, né? Virou um puxadinho da filosofia política e da filosofia moral, e faz o seguinte, que está preocupado com princípios gerais de justiça. Como diz o Dworkin,
e diz que esses princípios podem ser realizados por vários tipos de instituições, mas que isso não cabe à filosofia analisar. A teoria social que deu os instrumentos para se pensar as diferentes formas de mercado, as diferentes formas de política, mas a gente já viu que a teoria, aliás, que as ciências sociais também não dão essas ferramentas. Então a gente fica nesse discurso abstrato sobre princípios de justiça. E esse discurso abstrato sobre princípios de justiça acaba influenciando a prática jurídica apenas por esse lado da interpretação, da argumentação judicial, que é um lado importante do direito. Mas o outro lado do direito, que acho que pode ser explorado na pesquisa jurídica, estou aqui fazendo meu proselitismo religioso para vocês, é dizer o seguinte: a gente tem um lado do direito que é a dogmática jurídica, que é não só o discurso dos manuais, mas é o discurso sobre o direito positivo em geral, sobre o direito que está atualmente vigente. E a dogmática jurídica tem uma vantagem importante, porque ela tem uma função operacional, profissional para todo mundo, para advogados, juízes, promotores. Mas do ponto de vista das estruturas sociais, vamos dizer, a dogmática jurídica detalha muito especificamente, num plano muito micro, bem detalhado, as estruturas sociais. Claro, quem vai fazer um discurso de dogmática jurídica não deveria partir para grandes considerações de filosofia, de sociologia. Você está lá descrevendo as normas, o direito positivo, como ele é atualmente vigente. Esse é um lado da prática, vamos dizer, profissional do direito. Mas esse mesmo discurso jurídico pode servir para você propor reformas nas instituições. E as duas grandes vantagens, as três vantagens, vamos dizer, do discurso jurídico, se aplicado a esse outro esforço, que não é o esforço de resolver conflitos segundo o direito positivo, mas é o esforço de propor reformas no direito positivo, a gente pode adaptar essa dogmática jurídica para aquilo que, numa homenagem, não sei se é uma homenagem ou é uma anti-homenagem ao professor Tessel, a gente poderia chamar da antidogmática jurídica, que é o seguinte: já que o discurso jurídico detalha as instituições nesse plano das regras, conjunto de regras que formam regimes, o regime que compõe o sistema de governo, o regime do federalismo, o regime do direito societário brasileiro, da sociedade anônima, o regime do sistema educacional brasileiro. Já que o direito serve para detalhar essas instituições e regras, já que o direito serve para justificar esse conjunto de regras por uma série de princípios, de valores, de funções, de finalidades, e já que a dogmática, a doutrina jurídica tem essa pretensão de tanto descrever quanto prescrever qual é a solução para um caso, a gente pode aproveitar esses atributos para propor essa antidogmática jurídica, esse discurso voltado à reforma, à proposição de reformas nas instituições. Fazendo o quê? Justamente mapeando um campo do direito, mostrando como esse campo, essa instituição, sei lá, o federalismo fiscal no Brasil, quais são as regras, qual é o caráter geral desse federalismo fiscal, bem decomposto nas suas regras constitucionais, nas suas regras infraconstitucionais. Mas, em vez de fazer o esforço de casar perfeitamente as regras atualmente vigentes e os grandes princípios desse campo do direito que a gente estiver estudando, a gente pode fazer um esforço contrário, de mostrar como os princípios, sei lá, os princípios da administração pública, a impessoalidade, a eficiência, a moralidade, como esses princípios não são plenamente realizados pelas formas que existem de contratação pública, de concessão pública, e aí propor reformas no direito administrativo, no direito tributário, no direito constitucional. Então, se a gente pega uma teoria da interpretação jurídica, ela vai estar preocupada com isso, de fornecer a harmonização mais perfeita entre as regras que existem e as justificativas mais abstratas daquele campo do direito, né? Os princípios, vamos dizer. Mas se a gente está propondo reformas jurídicas, a gente tem que fazer o esforço contrário, de pegar os princípios, os valores daquele campo do direito e mostrar como eles não estão plenamente realizados da forma como é organizado aquele campo do direito. E propor mudanças naquelas regras e, portanto, propor mudanças em pedaços daquele desenho institucional, né? E acho que isso é uma
uma finalidade digna, vamos dizer, para a sociologia jurídica, para a filosofia, para esses estudos mais abstratos sobre direito, é ajudar a melhorar o caráter empírico e o caráter normativo dessas propostas de reforma institucional. Bom, e uma ilustração importante disso é o seguinte: o movimento de estudos críticos do direito, né, Critical Legal Studies, começaram com aquele rótulo de que tudo é política, né? Então, em resposta do Dworkin, a teorias que procuravam dar uma objetividade ao discurso jurídico, dizendo toda argumentação jurídica pressupõe juízos morais, esses juízos morais não podem ser juízos subjetivos dos julgadores. A gente tem alguma metodologia para conter a discricionariedade dos julgadores, porque eles têm que fazer uma melhor argumentação considerando a moralidade da comunidade, dando a visão mais coerente possível das decisões judiciais, legislativas, constitucionais daquela comunidade, à luz de uma visão de moralidade política. A resposta dos Critical Legal Studies, movimento ao qual Mangabeira pertenceu, foi: bom, mas sempre que você caminha desse plano mais de uma simples interpretação por analogia, um plano mais concreto de interpretação finalística, e começa a fazer grandes juízos morais, você está caindo, no fundo, em um discurso ideológico, né? E aí cada um vai ter uma visão mais intervencionista, uma visão mais liberal, e aí você caiu de novo na política e não tem mais como diferenciar direito e política. A proposta do Mangabeira é, é, é diferenciar, como eu vinha tentando fazer, dois tipos de discurso jurídico. O discurso jurídico em sentido estrito, judicial, vamos dizer, não só para os juízes, mas para os advogados, por aqueles que estão argumentando dogmaticamente com base no direito posto, é um discurso jurídico que fica nesse plano de analisar as normas, ver como essas normas se integram em instituições, quais são as finalidades, as funções sociais, os contextos, para dar uma interpretação finalística ao direito e aplicar na solução de conflitos, ou na prevenção de conflitos, vamos dizer. Agora, tem esse outro lado do direito, que aí sim, se você está propondo reformas no direito positivo, você tem que ir para um plano mais abstrato, que você não está mais preso totalmente ao direito positivo, mas ao mesmo tempo você tira os ideais para a reforma jurídica daqueles ideais que estão já consagrados, previstos, proclamados pela ordem jurídica. E no caso do Brasil fica muito fácil, porque a Constituição tem princípios para tudo, né? Se a gente pegar o artigo 170 da ordem econômica, tem a liberdade de iniciativa, mas também tem o valor social do trabalho. Você sempre tem princípios, vamos dizer, mais liberais, mais sociais, desenvolvimentistas. E aí você pode apresentar, com base no mesmo catálogo de princípios, reformas institucionais, reformas jurídicas que vão mais para um lado ou mais para o outro. Mas essas reformas não vão ser encaminhadas pelo Poder Judiciário. É um discurso jurídico que volta mais aos poderes políticos, ou à administração pública, ou mesmo a formas jurídicas criadas no âmbito privado, novas formas de contrato, ordens jurídicas paralelas à ordem estatal. Mas são dois discursos muito diferentes. E acho que exigem, assim, papéis e responsabilidades diferentes de quem está aplicando o direito, argumentando com base no direito posto, e quem está propondo reformas no direito. E eu estou dizendo, acho que o que a gente estuda de história, de direito, sociologia, direito comparado, o pensamento social brasileiro, todas essas disciplinas que o professor Tércio chama de zetéticas e que parece que são só disciplinas assim, de curiosidade para passar filminho e tudo mais, podem ter um papel para melhorar esse discurso de propor reformas do direito. Não tem um grande papel para você interpretar uma regra para resolver um problema concreto. Você não precisa fazer uma filosofia de quinta categoria, né? É melhor você ficar dentro do seu conhecimento técnico jurídico e tentar usar a doutrina, fazer uma interpretação finalística daquilo, mas não precisa viajar, fazer poesia como alguns ministros fazem. Agora, para você propor reforma no direito, você tem que fazer um discurso muito próximo do discurso político, né? E para isso serve a teoria social, para isso serve essa visão mais abrangente, filosófica e sociológica sobre o direito. E acho que muitas
muito do que se faz na pesquisa na universidade, na graduação e especialmente na pós-graduação, já é um pouco isso. Já você vai estudar um setor, sei lá, o direito antitrust, o direito financeiro brasileiro, e vai criticar e propor reformas naquele setor, né? Isso aproxima mais as disciplinas dogmáticas das disciplinas zetéticas, vamos dizer. E é esse discurso que eu estou chamando a antidogmática jurídica, né? Tudo isso para, talvez eu tivesse que falar na primeira aula para justificar por que essa disciplina é importante também para quem está fora do Departamento de Filosofia do Direito. Mas estou falando agora. E, por outro lado, também, para quem está na área de filosofia e sociologia do direito, acho que tem que fazer um esforço para trazer essas reflexões para um plano mais prático e se aproximar de problemas do direito nos seus diferentes ramos específicos, né? Do direito administrativo, do direito civil, do direito comercial, porque senão a gente fica conversando entre os filósofos, os sociólogos do direito, que às vezes é um pessoal muito chato, né? Então, o esforço dessa disciplina, tentando justificar na quarta aula, né, o que deveria ter dito na primeira, é aproximar a teoria, a filosofia, a sociologia do direito, especialmente, do discurso de reforma do direito. Como eu disse, não é uma disciplina que vai explorar tanto propostas de reforma jurídica, porque foi o foco do semestre passado, mas é o que eu estou, assim, incentivando vocês a fazerem nas suas pesquisas, esse esforço de trazer as reflexões mais abrangentes para também pensar em propostas de reforma do direito. Tá bom? Era isso mais ou menos que eu queria falar. Não sei, não combinei totalmente com o nosso convidado o que ele vai dizer, né? Mas acho que uma das partes de pensar as reformas jurídicas é pensar reformas no STF, na forma de deliberação do STF, na forma de seleção dos ministros, coisas que a gente vai poder discutir na segunda parte da aula. Agora, isso é um campo restrito, né, do direito. A gente tem que pensar para além da agenda, da pauta do STF, né? Seja da pauta de reforma do STF, seja dos temas que o STF vem pautando, né? Eu lembro que, bom, todo mundo tem essa experiência, né? Durante a graduação tem uns casos que chegam ao STF que ganham notoriedade. Aí todo mundo quer fazer tese de laurea, tese de doutorado sobre aquilo. Então, quando o STF estava discutindo cotas, deve ter defendido umas 100 teses aqui sobre cotas. É quando o STF discutiu lá pesquisa com células-tronco, todo mundo vai pesquisar a questão das células-tronco. Mas a gente tem que ter uma pauta de pesquisa mais independente da pauta política do momento, né? E acho que esses esforços de ter essas disciplinas mais amplas também servem para isso, para a gente pensar em problemas de pesquisa e em métodos de pesquisa para além disso, do comentário e da pauta e da agenda do STF, que é importante, que é abordada muito bem pelo professor Virgílio, pelo professor Conrado, que é hoje o foco do direito constitucional, né? Mas que não é tudo. Se a gente pegar um livro como o livro do... A gente tem que sempre criticar, né, a pessoa, mas ele é uma ótima pessoa. O nosso ministro Barroso. O livro dele de Direito Constitucional cita o livro da Marilena Chauí, do ensino médio, de filosofia, né? Cita um monte de coisa que ele foi lendo na vida, mas só fala do judiciário e da interpretação judicial. Pouco ele fala do executivo, pouco ele fala do legislativo, pouco ele fala de organização de poderes. É como se o direito fosse só um conjunto de direitos fundamentais que virou uma filosofia para os ministros fazerem como os grandes agentes do iluminismo 200, 300 anos depois do iluminismo de verdade. Então, o direito constitucional ficou muito obsessivamente focado na agenda do STF, na agenda da argumentação judicial, e um pouco o meu esforço aqui é dizer que tem outras coisas para além disso. E fiz essa prevenção, assim, como uma campanha de vacinação para a discussão que a gente vai ter a seguir, centrada no STF, para dizer, isso é uma das coisas, mas não vamos limitar nossa vida a isso, né? Bom, e aí vamos polemizar com o nosso convidado a partir dessa vacina tomada de dizer como pensar também o direito constitucional, as instituições constitucionais,
para além da pauta da agenda do STF, e também como pensar reformas na instituição hoje central para a política brasileira, inclusive, não só para o direito, que é o Supremo Tribunal Federal. Tudo bem? Na verdade, eu tinha programado falar menos, porque eu queria reservar um tempo aí para a gente fazer um balanço um pouco do curso até aqui, para ouvir vocês, perguntas, comentários, antes da gente fazer um intervalinho aí e ir e depois fazer a parte da aula com o nosso convidado. Então, eu queria ouvir vocês mais, depois que falei mais do que devia aqui. E os online também, se quiserem escrever, mandarem alguma coisa, estou vendo aqui no chat, tá bom? Bom, não sei se alguém está acordado ainda, mas se alguém quiser se manifestar, a gente agradece, né? Ah, muito obrigado, uma participação espontânea. Obrigado. Qual é o seu nome? Oi, Leonardo. Pode falar. Sobre, acho que o foco é um pouco que comentou bastante sobre o Aham. das expectativas, esses níveis de organização social. Uhum. E agora, com essas, enfim, com o texto mais do STF, com esse debate sobre a ciência política, né, sobre a sociologia brasileira, Uhum. muitos começam a gente gosta de uma outra discussão, que é uma discussão mais de criação institucional, Uhum. de uma identidade nacional, que Uhum. passa muitas vezes não por uma sociologia, não por um estudo do que está aí, mas para prescrições do que a gente pode fazer, do que seria Uhum. melhor, do que seria adequado. Né? E, assim, para mim, é um pouco difícil entender como é que a gente faz essa junção entre os dois. Uhum. Né? Não necessariamente uma Mangabeira, mas até o Sartori fala do construtivismo, né? Seria compatível assim com o estudo social ou já seria uma parte mais, ou seja, como é que Uhum. Tá. Anotei, eu vou responder. Mas vou ouvir mais comentários aí, se tiverem, porque aí eu respondo em conjunto, né? Mais adiante, eu chego lá. Alguém me salva, porque aí eu posso pular a questão. Não, por favor, por favor. Eu esqueci seu nome, Adriano. Ontem nós tivemos até uma aula com o professor Orlando, né? E o texto que nós estudamos hoje, meu colega até apresentou aqui, Aham. foi o do meio que é a central. Aí no meio ele tem a teoria da evolução, né, das sociedades, né? E ele parte de uma sociedade primitiva até uma sociedade mais complexa, e tem uma tese dele lá, que é do status e do contrato. Né? Você, antes, você estava limitado da sua família com situações pré-definidas, depois você atinge esse processo que está numa de diferenciação social, né? Uma sociedade em que você, não só que você é, por nascimento, por posição social que classifica, mas sim a relação dentro desse órgão, dentro das instituições sociais. E o contrário. Aí eu estava pensando aqui como que o próprio Luma considera o Lenin como um dos pais da sociologia, do Conde, Marx, do Durkheim. Pensando aqui no seu programa, né? Uhum. Da evolução da sociedade brasileira, né? Que é esse processo que a gente busca, né? É como você, pensando assim, utilizando o quadro do Lenin, né? Como se a gente... Ele é um evolucionista, né? Está ultrapassado essa visão, né? Mas, de qualquer forma, ela serve como um referencial. Como se a gente tivesse preso em... Porque sempre a gente fica tendo, quer dizer, a sociedade, a política brasileira, né? E os seus... Assim, quem pensa o Brasil, ou mesmo, na verdade, o que a gente está estudando aqui, tenta buscar alguma coisa fora para encaixar na nossa realidade, e fica meio que de forma caótica, né? Aí isso, como se foi dito aqui, também se reflete no judiciário, quando vai se decidir, que é o texto de hoje, né? Vai se buscar pegar um princípio de acordo com o casuísmo.
Tá? Você tem uma situação que você quer resolver, mas você vai na prática e vou usar os princípios do outro, ou vou ser mais conservador. Então, isso funciona meio assim, né, como de acordo com o sistema. Uhum. E essa minha ideia é que a gente, como se a gente não tivesse uma linha, né, de essa evolução, que eu acho que é uma característica dos países coloniais, como se ele tivesse se enquadrar dentro de um padrão ocidental de crescimento, né, desenvolvimento. Você tenta utilizar esse referencial, mas você, ao mesmo tempo, não consegue acompanhar e vira essa mistura, né, que é uma razão que dá, talvez, da teoria da disciplina. Uhum. Mas a ideia era mais ou menos trazer a reflexão do game, né, se puder Uhum. ajudar aqui. Tá. Mais alguém nessa primeira rodada? Paula, né? Eu pesquisa ela se dá mais do trabalho, Sim. também. Eu fico com um pouco de. Eu tenho estudado um pouco o Verdiana, que a gente vai ver mais atenção na semana que vem. Ele é importante na parte da construção do direito do trabalho no Brasil, naquela fase inicial mais autoritária. Eu tenho um pouco de dúvida de como aplicar, por exemplo, a teoria do sistema de Luhmann nesse campo. Não tenho achado, encontrado assim, muitos autores que falam sobre isso, não sei se para a viabilidade disso em termos práticos. Bom, gostei muito das perguntas, porque estão bem responsivas aqui ao que eu falei e a visão que eu estou propondo para a nossa disciplina, qual que é a relação entre teoria social e direito, e o discurso jurídico, e a pesquisa jurídica, né? Uma teoria como a do Luhmann, e qualquer outra teoria social, como eu disse, está preocupada com esse caráter descritivo das grandes formas históricas de sociedade, ou em desconstruir, ou propor alguma tipologia, ou dizer que não é possível nenhuma tipologia e cair nas microanálises históricas, né? Sem maiores funções de orientação, vamos dizer, do conhecimento ou da política, né? Você falou da teoria do Meier, mas acho que quase todas as teorias do século XIX, inclusive a do Marx, tem uma visão de que, em parte, assim, a história providenciará as soluções, né? Não tem um grande papel para política, para propor reformas. Marx consideraria isso utópico. Isso é o socialismo utópico, né? Propor reformas a partir de alianças de classe. E o socialismo científico é o movimento da história. E quando chegar o momento da revolução, vai existir a revolução e a sociedade vai mudar para um outro tipo institucional que a gente até tem dificuldade de descrever e de prever. E o Marx mesmo não disse nada muito substantivo sobre como será o comunismo ou o socialismo, né? Esperemos a história e veremos, né? E o Meier seguia um pouco essa linha, e o Comte também seguia essa linha. É o movimento histórico que vai nos levar à mudança institucional. Então, não vamos nos preocupar com esse discurso de analisar as instituições, de propor, seja do ponto de vista analítico, a reforma institucional, seja de se preocupar com o movimento político. Não é tem um papel estranho para a política nessas teorias sociais, né? Porque elas acham que toda intervenção política é um certo voluntarismo na história. É a história que vai determinar a evolução social. Bom, e o que é essas visões que a gente poderia dizer para o Brasil, mas também dizer para além do Brasil? Essa ideia do construtivismo institucional a partir de uma intervenção política autoritária ou democrática, um movimento político tem um papel importante para propor instituições que vão reforçar ou que vão alterar as estruturas sociais.
E se a política tem um papel importante, o direito e o pensamento político e o pensamento jurídico como assessores da política, também tem um papel importante. Tem aquele esqueminha do Luhmann, eu não vou projetar de novo, que podem me matar, mas tem o esquema do... Primeiro, então, a teoria social, para que ela serve? Para descrever a sociedade. Mas eu estou dizendo, a gente pode usar a teoria social, como estamos numa faculdade de Direito, para propor reformas jurídicas. Se você quer fazer teoria social pura, sem nenhuma implicação, sem nenhuma contaminação política, você pode fazer. E é o que o Luhmann propõe. Tem uma teoria meramente descritiva da sociedade. Agora eu estou falando, o Luhmann morreu, ele já fez a teoria dele, estamos na faculdade de Direito. E não vamos fazer uma teoria geral da sociedade. Vamos usar uma teoria como a do Luhmann, como qualquer outra, para nos ajudar a dar uma visão mais abrangente da sociedade. Vamos combinar essa visão abrangente da sociedade com a visão detalhada que a gente tem no ensino jurídico. E juntando essas duas pontas, a gente consegue pensar melhor as instituições. Melhor, porque a gente pensa em mais detalhe do que o discurso ideológico normal, que ainda é um pouco a visão retardatária e tardia dessas teorias sociais clássicas, e a gente consegue pensar as instituições, a reforma institucional, para além do comentário jurídico clássico de estudar problemas muito específicos e localizados a partir do direito vigente. Então, é um uso que eu estou propondo para a teoria social. A teoria social, de maneira geral, não se preocupa com essa função prescritiva. Quem se preocupa com isso é a teoria política, é a filosofia política. Mas eu já falei, a filosofia política também está preocupada em definir princípios de justiça, mas o Rawls adota como exemplo de filosofia política, né? Adota uma posição que ele chama o agnosticismo institucional. Eu vou discutir os princípios, mas não vou discutir a concretização desses princípios. Então, assim, se para a teoria social só importa descrever a sociedade e as leis gerais da evolução, se para a filosofia política só importa definir os princípios, e se para o direito convencional só importa descrever o direito posto, quem que vai dar alguma ferramenta para você discutir a reforma das instituições? Ninguém, não tem espaço nenhum na universidade para isso. Claro, a sociedade não depende da universidade, quer dizer, os políticos vão continuar discutindo, propondo reformas das instituições em nome do que eles quiserem, em nome da religião deles, da mãe deles, do Estado, um discurso de maior ou menor qualidade. Mas eu estou dizendo, a gente pode ter um papel de influenciar a política num ambiente democrático, propondo reformas institucionais que vão ser encaminhadas pelos mecanismos políticos do legislativo, ou pela administração pública, ou pelas agências reguladoras, sei lá. Então, é um uso da teoria social que eu estou sugerindo aqui, e estou dizendo que a teoria social deixa um vácuo, porque a partir do momento que ela desconstrói esse caráter evolucionista necessário das teorias sociais clássicas, do status para o contrato, do capitalismo para o socialismo, da sociedade militar para a sociedade industrial, dizia o Comte. A partir do momento que a gente vê que a história não é tão pré-determinada por leis naturais de sucessão, a gente vê que tem um espaço para influência política. E eu estou dizendo, a gente pode, como pesquisa jurídica, ter um papel de assessorar democraticamente a política na proposição de reformas institucionais. E a nossa vantagem é pensar em detalhe essas reformas e usar as teorias mais gerais da sociologia, da filosofia política, enfim, para fazer um discurso mais qualificado sobre essas reformas, né? Mas é um uso, vamos dizer, heterodoxo dessas teorias, porque uma teoria como a do Luhmann está preocupada com a descrição. Agora, para que serve, então? Numa faculdade de Direito, você estudar sociologia jurídica. Vamos misturar a sociologia jurídica com a doutrina jurídica. Né? Enfim, essa é a proposta. Então, acho que para isso que serve a economia política, a filosofia política, a sociologia, essas disciplinas que a gente tem na faculdade,
vamos usar isso para melhorar o discurso sobre a reforma do direito. É claro que a gente não pode voluntaristicamente mudar o direito, mas a gente pode, de uma posição na academia ou em alguma posição em consultoria legislativa, política, o que quer que seja, encaminhar essas propostas, né? E isso está muito na linha do que sugere o Mangabeira naquele livro Direito e Futuro da Democracia, né? Ele diz, você tem dois papéis para o jurista, para a pesquisa jurídica, vamos dizer. Ou ela é um comentário, uma assessoria ao discurso judicial, ela vai tentar dar parâmetros de correção para esse discurso judicial, para a argumentação jurídica, e vai tentar sistematizar esse discurso e tudo mais. Ou ela vai para esse lado que é a política do direito. É bom, aí que eu queria chegar. Porque também a teoria do direito, se a gente pegar a diferença do Kelsen entre política do direito e ciência do direito, a ciência do direito, na verdade, não serve para uma questão muito formal específica, que é você ver o que é direito e o que não é direito, o que é norma válida e o que não é norma válida. Quem vai fazer o trabalho da prática jurídica é a dogmática, que não é ciência do direito, que é algo impuro, que depende de juízos morais, políticos, empíricos e tudo mais. Mas o que eu falava, além da ciência do direito e além da dogmática jurídica, existe a política do direito. E o que eu estou falando aqui é, vamos usar a sociologia para a política do direito. A política do direito é a proposta de reformas institucionais, como o que o Kelsey fez. Propôs criar uma corte constitucional. E deu nisso, né? Deu numa coisa como o Supremo Tribunal Federal. Agora, estou falando, a gente pode ter uma certa metodologia para essa política do direito. Não porque a gente diretamente vai ser político, mas porque a gente pode ter algum papel na pesquisa jurídica de gerar alternativas que vão ser selecionadas pela política, né? E aquele esquema que eu apresentei do Luhmann lá, que enfim, a gente tem o sistema funcional do direito, mas tem o centro e a periferia do sistema jurídico. Ele diz o centro do sistema jurídico é aquele que controla a consistência do sistema jurídico. São os tribunais que estão obrigados a decidir segundo o direito posto. Agora, a periferia do sistema jurídico é que toma as decisões programantes, não as decisões programadas. As premissas do direito positivo vêm da política, né? Vem da política e vem da teoria política. Montesquieu, é o federalista, são essas coisas que a gente estuda até hoje, que dão as premissas para a criação política das instituições, que, no fim das contas, vão formatar um pouco os conflitos jurídicos que vão chegar ao judiciário de maneira mais pontual, os conflitos mais concretos, né? Agora, o que eu estou dizendo, por que nós vamos só estudar Madison e Montesquieu e não vamos também fazer um discurso de alternativas a Madison e a Montesquieu, né? E não tem um espaço específico para esse tipo de teoria na universidade hoje em dia, né? Porque ou você estuda a filosofia, os princípios da amizade e justiça, ou você estuda a sociologia, que é descritiva, ou você estuda a dogmática jurídica, que é a aplicação do direito posto. Mas quem que vai estudar e propor a reforma dessa política do direito, da criação das instituições, né? A gente tem algo próximo a isso, que é a discussão do direito administrativo, de políticas públicas. Mas, mesmo assim, políticas públicas, você pressupõe as instituições dadas, como existe a propriedade, o executivo, o legislativo, o federalismo, e você propõe dentro disso como você vai organizar a política da educação, a política da saúde. Mas você não vai contestar estudar a representação, o sistema de governo, a forma de Estado. Talvez o espaço para isso fosse a teoria do Estado, mas a teoria do Estado também vai se dizer descritiva. E nisso fica todo mundo fingindo que é descritivo, e na hora de ir para a prática, cada um vai com a sua ideologia e não existe uma forma de argumentação, vamos dizer, mais racional sobre isso. E eu estou propondo aqui, vamos usar essas disciplinas filosóficas sociológicas para melhorar a argumentação sobre esse aspecto da política, do direito, da reforma das instituições, né? Como um dos lados do discurso jurídico ao lado do discurso da dogmática jurídica, né? Mas essa é minha luta, né? Não tem nada estabilizado sobre isso, não é a visão dominante da sociologia jurídica. A visão da sociologia jurídica vamos só descrever. Aí a gente pega as teses sobre Luhmann, todas chegam no mesmo resultado, que é o seguinte: o direito opera com base no código lícito e ilícito.
e a doutrina jurídica dá critérios para a decisão jurídica, que vai ser sempre uma decisão sobre o ilícito e ilícito. E aí você tem decisões, vamos dizer, mais elásticas, baseadas em princípios, em programas finalísticos, e tem decisões que já estão mais pré-programadas, que são com base em regras. E aí, com isso, você faz 1000 teses e descreve e chega na mesma conclusão. Agora, estou dizendo, vamos usar a teoria, qualquer que seja, a teoria social, para diagnosticar os problemas sociais, misturar com o discurso jurídico que dá ferramentas para a gente entender em detalhe como é organizado aquele setor social e vamos propor alguma reforma nisso, né? Para dar alguma relevância prática para o nosso estudo aqui, né? Mas é isso, né? Não é o que o Luma propôs. E o único, por isso que eu estou falando do Mangabeira aqui, o único autor que propõe essa junção dessas disciplinas sociais para qualificar esse discurso jurídico voltado à reforma política do direito é o Mangabeira. Então, enfim, por isso que eu estou mencionando e estou dizendo, é alguém que tenta propor a reforma institucional dentro de um quadro democrático, né? Para dizer, a pesquisa jurídica pode gerar variações, alternativas. Quem vai selecionar quais alternativas vão ser concretizadas é a política, é a decisão política, né? Mas talvez seja um papel relevante para a pesquisa jurídica num ambiente democrático, propor alternativas, né? Porque a outra visão que a gente tem de sociologia jurídica é vamos fazer um discurso para os movimentos sociais e os movimentos sociais espontaneamente vão chegar a soluções. Mas os movimentos sociais fazem um discurso utópico, também muito com base em princípios, e não propõem em detalhe quais são as soluções. Então, vai pedir a reforma agrária, vai pedir a moradia, a reforma urbana, mas quem que vai ajudar a detalhar essas reformas? Se não os juristas, né? Aí o Boaventura diz, mas essa visão de que o jurista é quem vai detalhar, propor as reformas, é uma visão tecnocrática. Tudo bem, mas quem que vai, então, fazer isso? O político vai trabalhar no plano do discurso ideológico, o movimento social também. A teoria social se diz descritiva. E quem que vai traduzir as coisas no desenho institucional, se não os juristas, né? Ou os economistas, né? Mas, enfim, a gente está na faculdade de Direito, então vamos dar um pouco mais de trabalho para a gente, né? Mas é isso. Bom, tem alguns comentários aqui no chat, deixa eu ver. Nossa, tem umas coisas caprichadas aqui. Bom, eu vou ler para você, porque... Vamos ver. Muito atual a discussão em relação ao excesso de simplificação do direito, a qual faz menção o Leno Streck, recuperando o Vará. O senhor acredita que a desconfiança nas instituições, de alguma forma, passa por essa lente do esforço de simplificação do direito e a impossibilidade de lidar com questões que são muito complexas por sua própria natureza? É a pergunta da Maria Fernanda, né? A simplificação também das questões políticas, o debate ideológico. Não, eu acho que tem esse descompasso, né, entre o discurso jurídico. E na faculdade de Direito a gente sente, né? Porque a faculdade de Direito não prepara nem para teoria nem para prática, né? Então, elas são 5 anos da vida da pessoa. É uma tentativa frustrada, né? Porque se fala, às vezes é isso, se fala muito dos princípios, você fica lendo um artigo depois do outro do Código Civil, do Código Penal, mas você não vai decorar aquilo para a vida inteira. E você não entende a estrutura, como que essas normas formam blocos institucionais na sociedade, ajudam a organizar a economia, a política, a família, sei lá. E aí a gente fica ou no nível de discurso jurídico muito abstrato, que é o dos princípios, ou das regras muito detalhadas. E seja para você compreender o direito posto, seja para você propor reformas do direito posto, estou dizendo, talvez essa combinação com a sociologia, ou com a economia, ou com a filosofia, enfim, com a ciência política, ajude a gente a conectar o plano muito específico das regras com o plano do desenho institucional, e a gente entende por que que existem as diferentes formas de sociedade empresária, por que que a gente discute os diferentes sistemas de governo, enfim, esse plano que eu estou falando das instituições, né? E acho que hoje em dia muito desse discurso está no STF. Muitas das discussões institucionais estão no STF. Então, tem uma proposta lá de reforma para o semipresidencialismo,
foi proposta pelo cidadão Gilmar Mendes, está assinado, cidadão Gilmar Mendes, não é o ministro do STF, é o cidadão. Agora, se a gente depender que 11 pessoas só pensem e proponham reformas para o Brasil, perigoso, né? Então, vamos aumentar o número de pessoas, já que estamos na faculdade, vamos propor também, em vez de deixar só com essas 11 pessoas mandarem e pensarem nas reformas do Brasil. Que, no final, é o que está acontecendo, né? Porque os políticos também estão cada vez piores, né? É difícil tomar decisões políticas, o discurso ideológico está cada vez mais simplificado, que é a questão também da Maria Fernanda, e os juristas não estão preparados para propor reformas institucionais, porque eles ficam comentando o que o ministro do STF disse. Então, vamos tomar a posição dos ministros do STF antes que eles acabem com o nosso raciocínio, né? E a gente só tem que ficar comentando as decisões deles. Vamos tomar também para a gente que faz pesquisa do direito esse papel de pensar reformas para o país e não deixar só com essas 11 pessoas. Nossa, devia ter falado isso para Alexandre de Moraes ontem, na sala dos professores, né? Vou ter coragem, da próxima vez vou falar. Diga. A sua tese, que a normatividade do direito é uma normatividade própria, mas não pura, porque ela terá na intersecção entre filosofia moral e filosofia política. A segunda pergunta é, você acha que tem um acoplamento entre uma determinada configuração social, que recentemente a introdução do fenômeno político na sociedade, no sentido de que o direito é emergente de uma determinada configuração social, então ele seria superveniente. Então, se tivesse a mesma configuração social, seria o mesmo tipo de fenômeno jurídico ou algo muito próximo, mas poderia ter diferentes configurações sociais também, dentro do momento de direito na sociedade. Bom, a tese aqui. Bom, você tem a sociedade como ela é, as estruturas sociais dadas. Você tem a política. A política pode intervir nessas estruturas sociais, né? Seja para reformar, seja para reforçar essas estruturas sociais. E o direito é um instrumento da política. Isso não nem sei se chega a ser uma tese ou é uma constatação. Quer dizer, a própria ideia do positivismo jurídico, de que o direito é uma decisão posta e não é só costume, se a gente pegar o início do positivismo jurídico, lá, o Bentham, o Austin, eles falam que o direito é um instrumento de governo, é um instrumento para intervenção na realidade, para mudar o costume. Então, você pode analisar a evolução social, o que era a cultura daquela sociedade, quais são as estruturas sociais dadas naquela sociedade. Mas o direito é um instrumento de intervenção política nisso, né? E uma intervenção política que vai ser guiada pela ideologia conservadora, liberal, socialista, o que quer que seja. Então, o direito é impuro, né? O que tem um pouco na teoria do direito contemporâneo como ela é focada muito no judiciário, ela aproxima o direito da filosofia moral e diz que a filosofia moral é um discurso objetivo que está, vamos dizer, acessível ao judiciário no seu papel mais neutro. Mas como diferenciar esse discurso? Como diferenciar moral e de ideologia no direito? Muito difícil, né? Os autores que querem falar que o direito é um discurso objetivo dizem que ele tem uma base na filosofia moral. E os autores que dizem que o direito é uma criação política dizem que o fundo do direito é ideológico. E aí você tem uma incompatibilidade, porque todo mundo sabe que no legislativo o direito é criado por barganhas, por relações de interesse, por ideologias, por o que quer que seja, no legislativo. E mesmo no comportamento judicial, enfim, o juiz decide justificando com base no direito positivo, mas por uma série de fatores, né? Aí, na hora de justificar o direito, você apresenta o direito como se ele fosse uma ordem neutra de princípios impessoais que compõe uma ordem coerente. Mas é difícil compatibilizar essas duas visões, porque você sabe que o Código Tributário Nacional foi criado na ditadura militar. Você sabe que a Constituição de 88 foi criada num outro contexto histórico. E você sabe que as duas coisas estão vigentes. E como é que você vai dizer que foi tudo produto de uma mesma ideologia, de um mesmo conjunto de princípios abstratos, se você sabe que empiricamente diferentes interesses prevaleceram em diferentes momentos históricos e o direito positivo hoje é um conjunto de decisões tomadas pelos fatores mais heterogêneos nos momentos históricos mais diferentes, né? Tudo bem, mesmo vamos supor que para justificar
o Dworkin faz uma divisão muito clara entre o que é explicar o direito e o que é justificar o direito. Eu sei que a criação do direito é política, é fundada em barganhas, em relações de poder, mas para justificar o direito eu vou abstrair tudo isso e ver como se fosse uma criação de uma entidade moral suprema, assim, com uma única visão coerente, singular, da moralidade daquela comunidade política. Agora, talvez seja idealizar demais, né? A gente consegue resolver casos concretos atribuindo certas finalidades, certos valores ao direito positivo, sem discutir detalhes das motivações dos juízes, dos legisladores. Agora, se for para ir para o plano mais abrangente de discutir visões concorrentes de moralidade, ou de ideologia, ou de valores, a gente tem um espaço para. É um debate político, não deixa de ser uma discussão política que você não tem como fundamentar até as últimas consequências racionalmente, né? Depende, no fim, da ideologia.